Amigos, queridas amigas, um bom dia. É sempre uma alegria renovada poder retornar à casa de vocês para reflexionar algumas coisas da atualidade sobre a ótica, sobre a visão da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec na Paris de 1857. Muito bom estar aqui novamente. E o tema de hoje vem nos falar de algo que está tão presente nesses dias: família. Família enquanto escola. Família, uma escola. E esse tema, ele vem nos preenchendo o momento porque nós acreditamos estar num distanciamento social ou num isolamento social. E eu vejo o contrário disso. Eu acho que nós estávamos, sim, num isolamento social antes dessa pandemia. Por quê? Nos tornamos reféns da tecnologia. Quantas vezes vimos famílias se comunicando dentro de casa por WhatsApp? Isso é isolamento social. Mais ainda, numa mesma mesa ou numa mesma sala, 5 pessoas reunidas, cada uma com seu celular, conversando com o mundo, mas não conversando com quem está ao lado. Isso é distanciamento social. Então podemos dizer que agora sim estamos vivendo um momento de aproximação social da família. De uma forma voluntária ou involuntária, podendo estar isolado em casa ou ter que eventualmente trabalhar, se estarem naqueles que assim é possível, cresceu sem dúvida o tempo de convívio com a família. E isso tem gerado algumas coisas muito boas e também algumas coisas difíceis, porque se expõe o relacionamento. E é sobre isso que nós talvez possamos conversar um pouco hoje de manhã. Avaliar a família enquanto escola. Como diz o benfeitor espiritual Emmanuel, através do nosso Chico, a escola ensina, mas a família educa. E educação é a formação do caráter, que transcende a formação acadêmica. E quando falamos em família, sem dúvida nos vem também à mente Kardec. Kardec se preocupou com isso em 1856, quando ele fez aquele questionamento aos benfeitores espirituais, que terminariam culminando na publicação do Livro dos Espíritos. E a pergunta 775, que diz uma coisa interessante, eu vou ler para ficar mais fiel. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta é muito simples e pequena, mas de grande alcance. Uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescência? É o aumento com maior intensidade. Em medicina se usa também para reaparecimento mais intenso dos sintomas de uma doença. Ou seja, se o egoísmo é o grande mal da humanidade, aquele contra quem batalhamos todo dia, a família é o lugar onde nos obrigamos a compartilhar. No começo, obrigados, e depois por hábito e depois por amor. Eliminar a família seria crescer todo esse movimento. Seria tornar o homem de novo egoísta mais do que já foi e mais do que ainda é. Não faz sentido, não é? Então, que tal aproveitar esses dias para sair desse mutismo em que estamos, desse egoísmo da comunicação que temos, e nos tornarmos agora aqueles que convivem e aprendem juntos? Isso é possível. Mas como se forma a família na Terra? Ela começa aqui ou não? Como é que se constitui essa escola abençoada, renovadora de almas? Bom, podemos ter algumas formas de criação de uma família. Uma delas, sem dúvida, são as famílias que se criam na Terra, que são aquelas que não têm uma necessidade juntos. São os interesses pequenos ainda que levam à constituição. Mas, via de regra, as famílias começam a nascer no mundo espiritual. E quando eu falo nisso, já me vem à mente o que eu li num livro chamado Jesus no Lar, que é do espírito Neio Lúcio, através do nosso Francisco Cândido Xavier, que nos fala da importância do lar.
E cabe aqui ainda lembrar que nós temos casas, temos lares e família. Numa casa moram pessoas, até sem grande compromisso uma com as outras, embora tenham o rótulo de uma família. Num lar, moram famílias que querem crescer juntas, que se dedicam ao semelhante, que fazem daquele ninho um berço de aprendizado, embora muitas vezes com dificuldades, com até divergências, mas respeitam o lar. O Neio Lúcio, ele se preocupou em nos trazer algumas passagens de Jesus que estão registradas no mundo espiritual, mas que não estão nos livros humanos, como a Bíblia, por exemplo. E são passagens muito bonitas. E essa aqui em especial, que é a primeira lição desse livro. Estando Jesus então em casa de Pedro, a conversa, ele percebe que está indo para aquele caminho mais superficial, que nada acrescenta. Como é tão comum, né? E ele ouviu ali uma oportunidade de aproveitar aqueles instantes para mais uma lição. Permitam ler novamente, para não perdermos a beleza disso. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira com os seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Que frase é essa? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta em cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Que mensagem, não? A importância do lar. É a escola onde aprendemos a amar quem está mais próximo, para depois conseguir amar quem está mais longe. E diz Jesus ainda, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, o lar enquanto escola é onde podemos, pelo tempo de convívio que é maior que outros lugares, exercitar o que já somos e descobrir como melhorar o que ainda não somos. Isso é um esforço diário e exige paciência. Exige compreender que o outro não é igual e é diferente de você, tanto quanto você é dele. Então não há o perfeito, o não perfeito, o certo, o errado. Não. São espíritos caminhando em redenção, buscando crescer. E muitas vezes se reconciliando em duras lutas, muitas vezes crescendo juntos à custa de um passado delituoso. Por isso que há tantas, às vezes, divergências em um lar. Mas a doutrina espírita nos vem nos mostrar que a reencarnação é a justiça divina, é a oportunidade de tornar amor o que um dia foi ódio. E o lar é onde é possível realizar isso. Eu vou trazer uma lição prática, porque acho que uma história ainda é melhor do que muitas palavras. E para isso nós vamos usar um outro livro. Como o tempo está meio de férias, né, quase forçadas, uma boa época para ler, não é isso? Então vamos lá. O livro chama-se Missionários da Luz. Esse livro é do André Luiz e também trazido a lume por Chico Xavier. O André Luiz tornou-se o grande repórter do além. E ao nos mostrar vidas e entre vidas, nos deu uma dimensão exata do que é estar na Terra. Grande é a nossa dívida com ele. E ele nos traz a história de Sigismundo. Sigismundo era alguém muito querido no mundo espiritual, porque, vindo de uma recuperação, descobriu o quanto é bom fazer o bem. O quanto pode, como disse Jesus, o amor apaga a multidão dos pecados. E ele descobriu que amando podia corrigir o próprio passado
muitos se tornaram devedores dele. E o nosso Alexandre, que é instrutor espiritual, está junto com 2 estagiários, o André Luiz e o Hilário. Tudo isso ocorrendo no mundo espiritual. Quando o Herculano, um espírito que teve uma graduação um pouco acima até deles, os procura. Vocês estão indo à Terra. Precisamos ajudar o nosso Sigismundo. Sigismundo tem grandes dívidas com ele, responde Alexandre. E ele aborda brevemente aquele problema. Um pouco antes, reencarnaram Adelino e Raquel. Casaram-se há 4 anos passados, já tem um filhinho, agora com um pouco mais, com 3 anos. E é a hora de ter o segundo filho. E quem é o segundo filho? Justamente Sigismundo. E por que precisa de ajuda? Por causa do passado. Então Herculano aborda, para que o André Luiz e o Hilário, que não conheciam toda a trama que envolvia aquilo, soubesse também, em tempos remotos, um triângulo amoroso que envolveu um casal e que não terminou bem, como tantos casos que vemos nos jornais, e cada um terá uma história no futuro, não tenham dúvida disso. Adelino era casado com Raquel. E Sigismundo entra nesse meio. Não há muitos detalhes que também não são necessários, mas o importante é que, numa discussão, Sigismundo tira a vida de Adelino. Ele vítima, desencarna, ele criminoso preso, e Raquel termina os dias no prostíbulo. Foi feito um drama para um ajuste futuro, porque nada pode passar livre da consciência. A consciência sempre estará a nos cobrar isso. E agora, para o avanço de todos, Sigismundo vai reencarnar como filho de Raquel e filho de Adelino. Adelino havia concordado em recebê-lo ao reencarnar, mas o filtro da carne, o esquecimento do passado temporário, tudo isso pesa tanto, e ficou só a impressão. Ao aproximar Sigismundo de Adelino, ele começou a ter pesadelos. Acordava apavorado, porque um mendigo lhe pedia alguma coisa, mas de repente ele via, se assustava, foi, vai me matar, e voltava ao corpo. Acordando de madrugada, suado, apavorado. E esse sonho foi tornando-se recorrente, a ponto de tirar o bom humor. E já aqueles dias estava muito duro em casa. Respondia a tudo por monossílabos. E o filhinho pergunta: mamãe, o que tem, papai? São os negócios. Mas nos negócios ele não ri? Sim. E por que ele não ri em casa também, mamãe? São as preocupações. 3 anos apenas. E é nesse ambiente que chegam o Alexandre, o André Luiz, o Hilário, e encontra Herculano, que ali já estava com Sigismundo. E depois de... Aí, aos poucos, o Adelino vai conversando com a esposa. E diz a ela que tem passado noites terríveis. Que o mesmo sonho o acompanha. Ele vê aquele mendigo. Quando o mendigo olha para ele, é como se ele o conhecesse. E ele sai correndo, porque sente que pode ser morto por ele. E acorda nesse transe tão difícil. E ali se combina de à noite fazer alguma coisa. E ele não reconhece que tem se distanciado do mundo de Deus, preocupado com o mundo, preocupado com o dia a dia. E diz que aquela noite acompanhará as preces. O menino fica muito contente. Oba, papai vai rezar conosco essa noite. E, sem dúvida, após o jantar, inspirado por Alexandre, o menino diz: mamãe disse que nós temos que pedir a Deus para enviar os mensageiros para nos abençoar durante a reza. E eu estou agora pedindo. E Alexandre ainda sorri para André Luiz.
Ele nos pediu, vamos. Inspirado por eles, o menino toca as fibras mais íntimas de Adelino. Adormecem e já de madrugada retiram Raquel do corpo. Ela, envolta em um leve halo de luz, é recebida por sua avó. Não consegue enxergar os demais, apenas a vozinha, e se sente confiante em prece. Em seguida, sai do corpo Adelino, não com a mesma luminosidade, ao contrário, bem denso, cansado. E quando vê sentado Sigismundo, fala, é ele. Sigismundo, com cabeça baixa, lhe pede que o receba, que lhe dê a chance do retorno, do convívio, do perdão. E muito diálogo haverá ali, porque parece tão fácil, mas o livre-arbítrio está presente em toda a nossa existência, seja na Terra, seja fora dela. E longas conversas ali acontecem, até que finalmente se chega a um consenso e Adelino entenda que ali não está mais o algoz, mas sim o arrependido, buscando o perdão daquele a quem um dia causou tão mal, e decide recebê-lo como filho. E aí, surpresa nossa, só depois disso é que acontece a concepção física, é que a esposa de fato fica grávida. Então vejam, um filho já é um filho antes sequer de ser gerado. São essas revelações que estão nesse contexto. Como também ali também há mapas cromossômicos que o próprio André Luiz não conseguiu ler, aonde está traçado o corpo físico. Como vai ser esse corpo? Que doenças irá disparar ao longo da vida para depurar o perispírito e problemas anteriores? É aquela doença que você não tem uma causa, mas ela surge em tua vida. É um capítulo altamente instrutivo. Recomendo a leitura assim, porque nos dá a exata noção de onde estávamos, o que aconteceu para chegarmos e por que chegamos. E por que nessa família? Por que estamos nesse contexto familiar, onde tantas vezes não compreendemos e tantas vezes não somos compreendidos. Mas em tudo há uma razão. Nada é o acaso. Claro que essa é uma reencarnação específica, planejada. Outras não podem ter tanto planejamento, porque os envolvidos não têm estado de consciência. Outras serão mais fáceis ainda. Cada reencarnação é uma experiência única. Cada família é uma experiência única também. Porque é assim que a humanidade avança. Recuperando-se dos velhos débitos e construindo laços de amor. Trouxemos um passado muitas vezes tão triste, mas podemos retornar com mais um amigo construído. Isso nos dá o que pensar, não dá? Como será que vai ser a relação de Sigismundo com o pai? É aquele pai que às vezes parece que não gosta muito daquele filho e gosta mais do outro. Talvez, né? Mas aquele filho, por sua vez, morre de amor pelo pai. Até mais do que pela própria mãe. Para nós só até estranho isso. Mas para ele tem um profundo sentido. Porque mesmo adormecidas as lembranças, no seu inconsciente está toda a carga do passado. De um e de outro. E por que esse esquecimento? Não haveria condição sequer de começar, se houvesse a lembrança. Então é muito bom esse esquecimento temporário, esse adormecimento de lembranças, para recomeçar. Um dia lá na frente, talvez saibamos disso, porque já temos capacidade, compreensão para entender o outro e entender as falhas, como as nossas próprias. É assim que se formam famílias na Terra. É assim que essa escola bendita vai recuperando almas. Mas podemos aproveitar ou não. O exercício do livre-arbítrio nos dá a chance de aproveitar um instante na vida, ou passar por ela simplesmente. Mas
Quantas vezes teremos que renascer juntos? Para que prolongar o que pode se resolver agora? Não é verdade? Para que não despertar amor e ficar preso ao passado? Então, tenhamos isso em mente. Cada vez que nós temos um ato que gera desarmonia, estamos exercitando o passado e não o que nos trouxe. Cada vez que temos um ato de compreensão, estamos justamente exercitando o presente, a razão de estarmos aqui. Eu já repeti algumas vezes em nossa casa, mas sempre cabe repetir. Gosto muito quando o Emmanuel diz, em Psicografia do Chico também, que nós vivemos o nosso ontem e construímos o nosso amanhã. Vejam, o que nos trouxe à Terra foi o nosso ontem. Sigismundo nos deu um exemplo disso. Mas não viemos aqui para ficar vivendo ontem. Viemos para construir o amanhã. Para reconciliar laços. Para crescer. Dar um passo a mais na vida. Na vida imortal do espírito. Muito mais que na vida terrena. É sair dessa coisa do ter e buscar o ser. É aprender a amar. É sempre lembrando que o amor cobrirá qualquer multidão de pecados, como disse. E qual é o tamanho da nossa família? Pensando nessa mesma ótica, se nós reencarnamos, e há quanto tempo estamos reencarnando, algumas vezes trazemos aqueles com quem já estivemos ligados. Outras vezes não. E a cada vez que nos reconciliamos, construímos mais um elemento para a nossa família. Consegue imaginar, nessas sucessivas reencarnações, de que tamanho está a nossa família? É por isso que Jesus nos diz uma coisa maravilhosa, que cabe lembrar dela. Um acontecimento que ocorreu em casa de Pedro. Esse está no texto humano, na nossa Bíblia. Jesus estava em Genezaré, em Cafarnaum, perdão. A cidade de Cafarnaum, Genezaré é o lago. Jesus estava em Cafarnaum, em casa de Pedro. Pedro é um pescador, morava com a esposa, a sogra, em uma casa, presumo eu, pequena, como toda casa de pescador. E a fama de Jesus já ultrapassava fronteiras da região. Não pelo verbo, não pelo aquilo que ensinava, mas pelas curas que realizava. Parece que nós gostamos de tudo que é imediato e fácil, né? Como se pudéssemos mudar tudo num instante. Como se não tivéssemos que construir a reforma do que destruímos. Mas Jesus teve que fazer assim. Primeiro curar, para depois ser ouvido. E deixar as lições imorredoras, que ainda hoje nos norteiam a vida e não são tão difíceis de seguir ainda. Mas estava ali aquele mundaréu de gente, esperando o momento de ser curado, quando chegam sua mãe e seus irmãos. É uma das duas passagens do Evangelho onde ficamos sabendo que Jesus tinha irmãos. Essa é uma delas. Não conseguiram entrar. Tamanho aglomerado de gente ali. Então começam a passar o recado no sistema de telefone sem fio, como a gente brinca. Até que chegou a Jesus. Mestre, estão aí fora tua mãe e teus irmãos para te buscar, porque disseram que tu perdeste o espírito. Na linguagem da época, perder o espírito seria hoje perder o juízo. Não era possível compreender essa missão tão grande de Jesus naquela época. Algumas coisas foram para aquele tempo, outras deixou para que o futuro fosse e a própria evolução fosse tornando mais clara. Então, como entender aquele jovem que não parava 2 noites no mesmo lugar? E Jesus, compreendendo tudo isso, se levanta, olha para os seus discípulos, aquela humanidade toda ali presente, e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por muito tempo discutiu-se isso. Ele que disse: honra teu pai e tua mãe,
Ele que trazia a lei de amor, não reconhece a própria família? Não, hoje compreendemos. E Kardec faz um grande estudo sobre isso também, muito bonito. Que, em verdade, ele amplia a família para além das fronteiras da mãe e irmãos. Porque ele conclui: todo aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, esse é minha mãe e meu irmão. Qual é a vontade do Pai dos céus? Deus é amor. Então, amar é a vontade. Então, todo aquele que ama é meu irmão e minha mãe. Então, a nossa família é toda a humanidade. É todo aquele que ama. Conhecendo ou não, sendo cristão, não importa. Jesus não diz aquele que é adepto da religião judaica, que era que havia à época, ou de outra qualquer. Não. Todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é meu irmão e minha mãe. Então, que seja a nossa busca, nesses tempos em que estamos condicionados a uma reflexão mais longa de convívio, que podemos exercitar melhor esse aprendizado, aproveitar mais essa escola e dedicar um pensamento a isso. Talvez fazer um pouco mais de evangelho no lar, congraçar a família, transformar essa escola na melhor escola que já tivemos na vida. Convidar Jesus a estar entre nós, reconhecendo que Deus não precisa de nós para atender ao próximo, para servir ao próximo, mas nós precisamos servir ao próximo para alcançarmos a Deus. Então, o próximo mais próximo é aqueles que hoje estão contigo compartilhando um espaço, compartilhando uma casa. Transformemos essa casa em um lar bendito, uma escola abençoada de almas. Irradiemos o nosso amor para todos. E uma prece tem um alcance que nem imaginamos. E feita do fundo da alma e do coração por todo um grupo envolvido, qual o alcance dessa prece? Quem sabe? Amigos, amigas, essa foi nossas breves palavras para esse instante de reflexão. Espero que nos permitam voltar outras vezes, trazendo sempre a palavra do Cristo, da qual também somos aprendizes. Quem de nós pode seguir à frente, a não ser o próprio Mestre, que se fez caminho, verdade e vida na direção de Deus? Então, que Jesus abençoe o seu lar, a sua família, o meu lar, minha família e todas as famílias. E que nós possamos também aprender, crescer a cada dia, para como Ele dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai também será nosso irmão e nossa mãe. Que Jesus nos abençoe e nos guarde nesse dia de tantas incertezas, mas tenhamos uma única certeza: que Jesus está conosco, como disse, até o fim dos tempos. Muita paz a todos, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, a depender de quando você ver a gravação. Um bom dia, amigo.